Deixa eu começar a falar. Capaz. Bom dia, gente. Dia 11 de maio de 2021. Hoje o conteúdo é sobre capacidade de sprints repetidos e a gente vai começar com um exemplo de um estudo aí do Ramiro, que foi apresentado no SIC, né, num SIC passado, que envolve o tema e é um trabalho orientado pelo nosso digníssimo super colega, super pesquisador, o Eduardo Cadori. Então, Ramiro, o tempo é todo teu. Vai lá, cara, tá liberado, já compartilhou, né? Tudo Valeu, Tarta. Então, primeiro, eu tenho que dizer que esse trabalho foi feito, então, pelo Rafa Grazioli, do Rafa Grazioli. Ai, ai. tudo tranquilo, cara. Alô, tá me ouvindo? Sim, mas tá indo tudo bem. Tá. Volto. Agora todo mundo me ouve? Tá. Então, peraí que minha tela tá pausada agora. Então, primeiramente eu tinha que falar que esse trabalho foi feito pelo Rafael Grazioli, né? E eu apresentei, então, no Salão de Iniciação Científica. Eu tive uma participação na revisão de literatura, na montagem da apresentação e tudo mais. E, então, ele pega essa concomitância, né? Como é que eu posso dizer? Essa convergência no assunto que a gente está falando, porque o estudo foi baseado no Velocity Based, né? Que seria um treinamento baseado na queda de velocidade, que, como está dizendo aqui, com um treinamento de atletas profissionais de futebol com uma carga de trenó, certo? Então, primeiramente, como o Tarto pediu para eu ser bem sucinto, a gente trouxe que no futebol tem incrementado as ações em alta velocidade muito substancialmente, era de 46% a 60 e poucos % a participação de ações de alta velocidade nos scores e durante a partida, e as estratégias com trenó estão sendo cada vez mais utilizadas, né, durante os jogos, os treinamentos. Quando a gente trouxe esse estudo, ele era, então, o primeiro que ia estar usando um trenó com alta carga em jogadores profissionais de futebol como treinamento, porque a gente não tinha estudos com jogadores profissionais, somente atletas amadores ou alguma coisa assim. E também tinha essa controvérsia na literatura, que já até foi abordada pelo Tarta, para a gente durante o semestre, de utilizar uma carga de 60%, 40%, 30%, para não alterar ou alterar a biomecânica do atleta correndo. E quando tu bota, então, uma carga um pouco maior, o centro de gravidade do atleta muda. Então, a forma de correr dele muda também. Então, isso era uma coisa que foi importante de ser trazida, né, na discussão. Como eu falei antes, esse estudo é baseado no Velocity Based, né? O Velocity Based é um treinamento onde a gente vai estar monitorando a queda de velocidade desse atleta durante a execução do determinado ato. No caso, a gente estava monitorando os sprints, né, nesse nosso estudo, com um radar de velocidade apontado para o centro de gravidade. Eu vou falar isso de novo um pouquinho mais para frente. Mas, então, essa variável está sendo cada vez mais incentivada e utilizada em estudos visando a melhora de movimentos de alta velocidade e ações de alta velocidade durante o esporte. Como eu comentei antes, tem uma lacuna na literatura, ou existia uma lacuna na literatura com atletas profissionais de futebol e o Velocity Based. Então, foi isso que a gente tentou trazer nesse estudo que foi utilizado. O objetivo do estudo, então, era comparar, durante 11 semanas, um treinamento com Velocity Based, né, nesses atletas, com uma alta carga no trenó, eu vou mostrar a progressão agora um pouquinho mais para frente, mas as velocidades que foram monitoradas de queda foram de 10% e 20%. O grupo, então, os métodos foram, então, uma amostra composta por 17 atletas profissionais de futebol, e o estudo foi realizado, como eu falei antes, durante 11 semanas, sendo elas 4 pré-temporadas e 7 durante a temporada. Como eu falei, a gente teve, então, grupos de 10% e 20% de queda, sendo o grupo de 10% o G10 e o grupo de 20% o G20. Para a obtenção dos sprints, a gente teve, então, fotocélulas colocadas em 0, 10 e 20 metros. Sendo assim, o atleta partia um pouco antes da primeira fotocélula, para ele não ter o prejuízo no arranque, né? Logo no início da velocidade, para a gente conseguir pegar o sprint máximo dele. E a gente também tinha o radar de velocidade apontado para o centro de gravidade do atleta. Então, a gente monitorava a velocidade dele com o radar de velocidade. O treinamento, então, acontecia uma vez por semana, durante essas 11 semanas,
e os atletas desempenhavam um sprint em 20 metros. Sendo assim, eles tinham a carga na primeira semana, de 45% da massa corporal, chegando na 10ª semana com 65% da massa corporal deles. E isso era uma carga, então, progressiva semana a semana. E esse treinamento sempre acontecia antes do treino tradicional do futebol, que seria o treino tático, o treino com bola, né? Bom, a análise estatística foi utilizada a Shapiro-Wilk, a Nova-Two-Way, foi calculado o efeito de COI em pré e pós-treinamento e o nível de valor de P foi considerado 0,05. O que nós tivemos, então, né? Durante os treinamentos, eles participaram de 10 partidas, sendo elas 3 partidas não oficiais e 7 partidas oficiais. E os minutos jogados desses atletas durante essas partidas não teve grande diferença, como vocês podem ver. Os atletas que tiveram uma queda de 10% de sprint jogaram 544 minutos. Os que tiveram 20% jogaram 572 minutos. Então, não é uma diferença significativa. A queda de velocidade em média que a gente teve no G10 e no G20 foi de 10% no G10 e de 14% no G10 e de 26% no G20. O volume de sprints médios que a gente teve nos grupos, né, no G10 foi de 33 sprints até eles chegarem nos 10% de queda de velocidade, e no G20 foi de 49 sprints até eles chegarem nos 20% de queda. Na análise de dados, então, a gente teve um grande tamanho de efeito, principalmente nos 10 metros, né, no sprint com os 10 metros, e não tanto no sprint com 20 metros, onde eles tiveram um grande incremento de velocidade, principalmente no G10. No G20, a gente teve um incremento de velocidade também, mas a gente teve um incremento maior novamente no menor sprint. Então, quando a gente trouxe essa discussão, a gente trouxe a comparação entre os estudos com Pareja-Blanco, porém ele utilizou a velocidade de execução de 20% e 40% como queda no exercício de agachamento, e as intervenções que ele teve foram de 8 semanas e não de 11 semanas como o nosso. Fora isso, os índices de fadiga e de repetição pareciam ser contraproducentes nas adaptações neuromusculares no ponto de vista funcional do exercício, né, de potência máxima e estruturação de redução de fibras tipo 2. Outro estudo que a gente trouxe para comparação foi do Kawamori e os colaboradores, onde a gente tinha, então, a carga baseada no percentual de queda no decréscimo da velocidade, no decréscimo de velocidade sem o trenó, e a carga que reduzia-se era de 30% a 10%, que eles utilizavam como treinamento. Os homens que foram utilizados nesse estudo, eles eram fisicamente ativos, mas eles não eram atletas profissionais, que esse foi um grande diferencial desse estudo para o nosso. E o número de repetições que eles tinham de sprints era fixo, não era como o nosso, que eles sprintavam até chegar nos 10%. Eles sprintavam 10%, teve 10% de queda. Fazia mais uma repetição nesses 10%. Quando ele tinha mais uma vez confirmando que ele caiu esses 10% ou abaixo dos 10%, ele era encerrado. Então, ele não tinha um número fixo de sprints que ele ia fazer. Embora a gente não tenha encontrado uma estatística diferencial, um tamanho de efeito maior, o grupo G10 sugere uma melhora nesse tipo de treinamento um pouco maior do que o G20. Então, o grupo que caiu 10% em vez de 20% teve uma melhora de velocidade de sprint maior do que o de 20%. O treinamento com o treinador de alta carga teve melhoras esse treinamento de velocity base, né? Teve melhoras no treinamento de velocidade nos dois grupos, mas teve mais ainda no G10, aliás. O que a gente encontrou é que, então, parece que menores percentuais de quedas são mais producentes, né? Então, melhoram a capacidade de aceleração das atletas mais do que uma queda maior dessa velocidade na realização do gesto, né? E esse também foi o primeiro estudo que a gente teve conhecimento com atletas profissionais de futebol utilizando o treinador de alta carga. Como eu falei antes, a gente teve, então, um efeito um pouco maior no G10, uma melhora, né, um pouco mais significativa no G10, e os resultados sugerem que a sobrecarga é demasiada, assim, de 60%, quando a gente tem uma menor queda de velocidade, são mais producentes, com atletas profissionais. E era isso, gente. Muito bem, parabéns, Ramiro. Bem legal. Ramiro, tira uma dúvida aí. Até duas. Tu mostrou a diferença do número de repetições ali, que era com os dois percentuais, né, dos dois grupos. Mas só me lembra, assim, ó, primeiro, qual era a distância do tiro? 20 metros, Tarta, 20 metros. 20 metros sempre, tá. Era na grama, né?
Isso, era direto na grama, com o aparelho que eles faziam normal, né? Eles faziam o treino no próprio CT. Com aquele piso, com aquele pino e as, e as anilhas ali, né? Para definir o peso. Isso. O trenó, né? O trenó, isso. Tá, não, é só para dar mais detalhe para o pessoal, porque o pessoal, antes da vida dessa história do trenó, quem treina isso há muitos anos, não usava isso, né? Se virava com o que tinha, né? Só para dizer que tem, a gente pode usar várias outras coisas que representam, que poderiam ser como, parecido com o trenó. Mas legal, tu usou o tradicional. E aí, o tempo de intervalo de um tiro para o outro era quanto mesmo? Tá. Pô, só te fiz esperar. Não, eu achei que tu sabia de cabeça. Não, depois tu Agora, vê isso. Se tu lembrar. 2 anos atrás, né, Tarta? Não, tranquilo, mas é uma informação, claro, importante para quem vai aplicar o treino, né? Agora, e me diz outra coisa, tá? Aí as cargas, então, elas modificavam assim, acho que é um estudo muito legal, né? Que mostra que dá para usar cargas altas no jogador de futebol, né? Eu acho que é isso, assim. Quem trabalha com eles, assim, agora minha pergunta seria um pouquinho mais da prática. Se tu não souber, Ramiro, fica tranquilo também. Mas é só mais para entender como é que está sendo aplicado isso atualmente, assim, se conseguem aplicar todo ano ou só num certo período Não, do ano neles. eu realmente não tenho essa informação. Isso aí é uma coisa que realmente não foi passada para mim. O Rafa também a gente não voltou a falar, né, sobre esse estudo, sobre essa execução desse treinamento. Então, Tá, eu tranquilo. Não realmente era, não se tenho certeza se soubesse, estão seria usando ou legal. não. Deixa eu começar a falar, então. Antes, alguém quer tirar alguma dúvida do artigo em si? Do trabalho, né? Então, deixa eu começar a falar do assunto geral, né? Capacidade de sprints repetidos, gente. O que acontece? Deixa eu abrir aqui com vocês, talvez não dê certo. Agora é o que quem sabe faz ao vivo, sabe? Então, a grande chance de dar M é grande. Então, vou abrir os e-mails para vocês. Se tiver palavrões, por favor, não vejam, façam que não é com vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês um e-mail que eu troquei com o Olivier Girard, que é um cara que trabalhou com o Bishop e ele foi autor de um dos trabalhos mais importantes sobre esse assunto. E ali eu só trago porque a gente está discutindo de fazer uma revisão sistemática com meta-análise sobre a capacidade de sprints repetidos, tentando atualizar esse par de artigos que ficou famoso na ciência do esporte, e aqui a gente está discutindo, né? Eu convido ele, na verdade, tiro dúvidas do artigo dele e digo que eu tenho dúvidas ainda sobre a capacidade de sprints repetidos, e se existe uma atualização, né? E aí ele diz, por que tu está interessado em fazer? Eu, sim, exatamente. Se não tiver, a gente está querendo fazer alguma coisa sobre isso. E aqui, só para dividir com vocês, o assunto que a gente vai ver é o seguinte, o que acontece? A capacidade de sprints repetidos, ela vai se tornar famosa porque também ela é um modo de avaliação, tá? É parecido com um teste de Rast, assim. A gente tem um teste de Rast, por exemplo, que avalia lá era 6 repetições em 35 metros, umas certas distâncias, assim, e ele é um teste que a gente chama de potência e resistência anaeróbica. Então, a gente avalia o resultado desse Rast, né, o tempo que a pessoa leva para fazer o tiro, e a gente avalia também o quanto cai o desempenho durante esses tiros, durante esses 6 tiros, tá? E isso é uma informação importante, tá? Porque esse padrão de teste, ele é um dos testes que a gente consegue avaliar se o aluno, o atleta, ele é mais propenso para atividades mais aeróbicas ou anaeróbicas. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal esquece também. Então, assim, vou dizer para vocês, resumindo, teste de wingate, 30 segundos no ciclo ergômetro, teste de 1 minuto do Bosco, de salto vertical, teste do Rast. São todos esses testes que envolvem o metabolismo anaeróbico lático, tá? O da glicólise anaeróbica, tá? Que duram de 30 segundos até 1 minuto, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, como é o do Rast, né? Toda a curva de fadiga, o índice de fadiga durante o teste, ele é um determinante interessante para o avaliador para ver se esse cara está bom de resistência ou está bom de potência. Tá? O que acontece? Vou dar o caso do Wingate. Tá? O Wingate avalia a potência a cada 5 segundos. E o que se sabe? Depois do início dos 5 segundos, até chegando aos 30 segundos,
a potência vai caindo. O sujeito, se faz bem feito aquele teste em intensidade máxima, ele cai. E o que acontece? Caras mais aeróbicos começam com menor potência e não caem tanto. A curva de queda deles é assim. Enquanto que os caras altamente anaeróbicos, com altíssima potência, eles começam com uma potência muito alta e eles caem mais. Então, a inclinação dessa curva é maior. Eles são mais anaeróbicos. E esses caras, às vezes, têm que treinar um pouquinho a resistência, porque se cair muito o desempenho deles, isso também não serve para algumas atividades do jogo. Tá? Então, esse é um outro elemento prático. Vejam, eu preciso ter só cronômetro para isso. Tá, gente? E conhecimento. O RAST, por exemplo, é o caso, né, de um teste que pode representar isso. Bom, então a capacidade de sprints repetidos foi criado para isso, tirando várias informações, mas também ele virou um modelo de treinamento. Repetir esses testes e fazer cargas parecidas com isso, e virou até uma variação dos HIITs, né? Que é o nome, né, que se dá disso, essas sprints repetidos, né, ou habilidade de sprints repetidos, eles são bastante interessantes. Por quê? Porque respondem questões práticas do jogo. Agora, a gente tem que ter cuidado no uso dele. A pergunta que eu fiz para o Ramiro foi para confirmar um pouco como é que se usa isso ao longo do ano. Né? A gente tem que cuidar, porque às vezes tem uns caras que, eu descobri que o treino com bastão é legal, então eu só vou usar bastão para tudo, né? Aspirina. Não, não é assim. Talvez tenham grupos que precisem mais, talvez é isso que a gente precisa saber com a ciência, né? Saber mais onde eu tenho mais ganhos para coisas mais específicas, e meu treino vai se tornar mais qualificado desse jeito. Então, no assunto, né? Capacidade de sprints repetidos, vou tirar aqui o compartilhamento, que eu já tirei a dúvida que era, depois já falo para vocês, é o seguinte, ó. Essa capacidade de sprints repetidos, ela vai ser super interessante. Por quê? Porque vai me fazer treinar com ganhos aeróbicos e algo neuromuscular e algo mais anaeróbico num treino só. Então, ele tem, de certa forma, uma vantagem que o treino em circuito já te dava. Vocês lembram? O treino em circuito tinha como um dos principais vantagens ou características, né? Tu ter ganhos mais localizados ou mais anaeróbicos em cada estação, e saber que no somatório das estações, quando tu fecha o circuito, tu tem ganhos mais também gerais, porque essas cargas que são distribuídas, variando membros musculares, tipos de exercícios, no total também vai te trazer ganhos cardiorrespiratórios. Então, tu tem essa vantagem de adaptações centrais e locais no mesmo exercício. Os treinos de capacidade de sprints repetidos vão ter essa vantagem. Eles vão ter ganhos específicos nas repetições que tu vai fazer, então tu vai ganhar algo em velocidade, algo em potência, mas também tu vai ganhar em resistência, pelo fato de trabalhar sob condições de fadiga. Então, não, como eu falei para vocês, não é um treino de velocidade pura, porque os treinos de velocidade pura requerem uma qualidade muito maior, não dá nem 10%. Tu tem que ter ali 1%, 2% na queda, mas aquilo ali não é treinos de resistência de velocidade. Agora, os treinos de sprints repetidos já são treinos de resistência de velocidade ou resistência de potência. Tá? Então, ele envolve esse campo mais intermediário entre resistência, velocidade e até força, dependendo de como tu joga com o exercício, qual tipo de exercício tu faz. Tá? Agora, ou seja, ele é um treino que, de certa forma, ele é específico, mas não super específico. Tá? Esse método de treino também, ele não é o treino mais específico que se tem nos esportes. Ele é um caminho intermediário. Ele tem essa vantagem, não, sei lá, essa característica de poder ser usado em base mais geral e também em bases específicas, em treinos específicos. Por quê? Claro, quando tu quer ser mais específico na hora do jogo e quer tentar transferir aqueles ganhos que porventura tenham tido lá no treino da capacidade de sprints repetidos, não adianta só tu ficar repetindo coisa com um trenó grudado, né? Tu tem que ir também para as ações do jogo, né? Tu tem que começar a fazer mini-jogos, tu tem que começar a fazer atividades que vão transmitir aqueles ganhos para as condições mais próximas do jogo. Esse é o papel do preparador físico, do treinador, ajustar exercícios que vão fazer essa transferência. Tá? Então, ele está no meio do caminho. Claro, ele é um treino legal. Se eu preciso melhorar a velocidade de base, também não me serve. Eu preciso fazer treinos de velocidade
e depois tentar transmitir isso para a capacidade de sprints repetidos, porque esse cara não é um velocista de 100 metros, ele é um jogador de futebol. Então, ele tem que ser rápido, ele tem que ganhar em velocidade, mas ele tem que também resistir, né? Tem que fazer durante o jogo essas arrancadas. E aí o treino entra, então, entendeu? Então, ele entra como intermediário. Ele é um treino que é intermediário nesse jogo. Ele não é nem o mais específico que existe, nem o mais básico do que existe. Eu posso fazer treinos mais básicos também e treinos, claro, obviamente mais específicos, tá? E essa é a tarefa do preparador físico ao longo do tempo e escolhendo atividades que vão dar essa predominância de coisas, tá? Mas super interessante. Outra questão que é interessante quando se pensa na capacidade de sprints repetidos é também sobre as tarefas específicas, né? Então, um treino de capacidade de sprints repetidos de um jogador de futsal vai ser diferente de um jogador de futebol de campo, tá? Tem ganhos gerais que são iguais. O teste do RAST vai mudar de certa forma. Só que se a gente for ver, o teste do RAST já não é um bom teste para os jogadores de futsal, porque a distância é grande, né? Tiros de 30 metros em repetições várias não é o mais específico que um jogador de futsal faz. Então, o pessoal criou lá, por exemplo, para o jogador de futsal, o professor Castanha validou o teste do Fiat, que é uma abreviatura que remonta também a coisa italiana, mas eu não lembro agora, futsal, não sei o quê, intermittent anaerobic test, acho que é alguma coisa assim, Fiat, né? Eu brincava com os italianos que no Brasil a fama do Fiat era fui enganado, agora é tarde. Eles ficavam irritados com isso, né? Porque Fiat para eles é uma coisa importante, né? Tem até um apelo social, né? Uma empresa lá que emprega muita gente lá e tal. Mas tá, voltando para cá. Então tem testes específicos, né? Para as modalidades que eu quero. Ah, eu sou do vôlei. Do vôlei tem muito salto vertical. Então nem o Fiat, nem o Rast me serve tanto. Né? Vou ter testes de saltos em repetições, vou ter testes do Bosco lá, teste de Bosco de 1 minuto, por exemplo, né? Que vai me dar. Que, inclusive, faço um parênteses, o teste do Bosco de 1 minuto é um teste que até hoje, dos testes práticos de campo que a gente tem, são os que melhor têm associação com estimativa de fibra muscular, né? De distribuição de tipo de fibra muscular. Tá, os estudos dele, clássico de 83. E também, às vezes, o pessoal esquece, acha que o Bosco é só salto vertical, CMJ ou squat. Mas não é. O teste que deixou ele mais famoso foi o teste de 1 minuto de salto vertical, que é muito simples. É só simplesmente fazer o cara saltar 1 minuto, o máximo que ele puder de salto. Aí tu conta o número de saltos e tem uma grande dificuldade desse teste, que tu tem que avaliar o tempo aéreo de cada teste. Esse que é o mais difícil. Por isso que o tapete te dá isso automático, ou câmeras, né? Com aí o processamento é um pouquinho mais trabalhoso, né? É 1 minuto ali contando frames de contato despregue, né? De cada salto. Tá? Mas é um teste que também te avalia a questão da fadiga. E essa queda dos blocos de 15 segundos do teste são o melhor determinante de tipo de fibras de membros inferiores. Tá? De vasto lateral, medial, alguma coisa assim que o Bosco fez e deu uma correlação muito boa. Tá? Que era isso também, quem caía mais, o desempenho era mais anaeróbico, eram caras mais potentes, mas também que sofriam com a resistência. E o cara que caía menos nos blocos de 15 segundos do teste de 1 minuto era um cara mais resistente, não tinha tanta potência inicial, mas mantinham o desempenho deles de modo anaeróbico, melhor qualidade. Muito bem, pessoal. Então, esses testes também têm a característica de ser altamente motivantes. Tá? São testes que têm um apelo legal, embora tenha algum grupo de atletas que é em menor proporção, aí na minha experiência, que também não goste disso, porque são os testes onde ali tu tem a percepção de passar mal, inclusive. Eu diria assim, os testes esses mais anaeróbicos, láticos, esses de 30 segundos, 1 minuto, eles são testes que dá tempo de sofrer, eu digo. Né? Enquanto que se tu reduzir eles para menos segundos, como é os tiros esses que o Ramiro mostrou, já tem uma vantagem de não ser tão sofrido. Eu digo assim, às vezes não dá tanto tempo de sentir a vontade de vomitar, mas isso é uma coisa mais avançada e a gente fala só com os atletas. Isso não é muito elegante de se dizer em aula de treinamento físico, mas tem a ver com o mundo real. Azar. O que acontece, gente? Então é isso aí, de capacidade de sprints repetidos é isso, mas tu vê que tem muita coisa por se responder. Aí com o Girard, com esse colega francês,
nós vimos o seguinte, ó, gente, tem duas maneiras de melhorar essa capacidade de sprints repetidos. Tem da maneira específica, fazendo treinos de habilidades de sprints repetidos, tá? HIITs mesmo, específicos, parecidos com o próprio teste, que, obviamente, vão trazer ganhos específicos, né? Mas também tem treinos de base, que o pessoal tem estudado muito. Por exemplo, tu aplica uma pliometria e verifica o quanto é o ganho na capacidade de sprints repetidos. Tem toda essa discussão. É o que o Girard com o Bishop fizeram nos 2 artigos pesados deles sobre esse assunto há 10 anos atrás. E é o que a gente viu agora, que talvez seja a hora da gente atualizar isso, que tem muito mais evidência sobre estudos comparativos. Será que é melhor treinos de força máxima, força rápida, pliometria, agilidade? O quanto esses treinos mais de base, eles trazem adaptações de capacidade versus os treinos específicos mesmo, tá? Então, segundo o Girard, confirma a minha hipótese lá, que está na hora de atualizar isso. É certo que não vai ser nós que vamos fazer, porque eu demoro sempre anos para conseguir algum aluno que faça alguma coisa. Mas, pelo menos, a ideia está largada e acho que os gringos vão fazer muito rápido. O Girard já publicou, faz pouco tempo, um estudo só de saltos, de uma meta-análise só com saltos, vendo o ganho na capacidade de sprints repetidos. Tá? Saiu faz pouco. Então, eles já estão respondendo questões menores dessa pergunta mais geral, né? E tem ganhos, tá? Só para dizer para vocês, tem ganhos, mas claro que não são tão gerais, porque os saltos melhoram muito a capacidade elástica, tudo aquilo que a gente já conversou. Não é para todas as situações. O início do sprint não tem tanto ganho nisso, né? Aí precisa ter treinos que tenha mudança de direção mais potente ali do que alta velocidade. Dúvidas, gente, sobre esse tipo de treino? Silêncio. Bueno. Calma, não todos ao mesmo tempo, não. Espera aí, devagar. Nada. Tá. O quanto que alteraria essa questão que a gente comentou de fazer aí o exercício até a questão de vomitar, né, ficar mal assim, a hidratação, quanto que ela muda isso? A hidratação do atleta durante esse treinamento? Olha, para começar, não sei, né, Ramiro? Não sei. Aí tem que ver com o pessoal da nutrição, eu não sei direito. O que a gente sabe é que tem que ter o bom senso sempre com os atletas, a gente diz isso, né? Eles estarem bem hidratados, a questão do calor vai influenciar mesmo, né, essas relações. Agora, a gente sabe que é tempo dependente, tá? Então, é menor o problema nesses testes mais curtos. Conforme aumenta o tempo, essa necessidade da hidratação vai trazer mais prejuízo, isso é certo. Então, se tu vou dar um caso extremo, né? Se tu é um saltador, tu tem que fazer atividade poucas vezes mesmo, o problema da hidratação vai ser menor. Agora, se tu tens um jogador de futebol que faz muitas vezes isso, sim, aí tem mais chance de prejuízo com a questão da desidratação. Meu pensamento foi justamente esse, né? Depende qual é o tipo de explosão, o movimento que o atleta vai estar fazendo, né, nesse treinamento. E muito tempo dependente e sim, característica do ambiente dependente, né, claro. Mas aí fecha Sim. com isso, né? Se for um calor forte e tal, a questão da hidratação é mais importante, né? Tem esse desequilíbrio aí, né? Mas não sei te dizer mais detalhe, cara, se tem... E eu acho que é um assunto legal mesmo, vale a pena procurar, mas não sei te dizer tanto. E, Tarta, a questão de recrutamento com ciclo de alongamento e encurtamento, por exemplo, nesse trabalho de salto de pliometria aí, o recrutamento acaba sendo bem maior e eles acharam, tipo, muita variação, assim, e tudo mais. Como é que foi a ideia? Você sabe me dizer? Tu diz Porque isso aí... na meta-análise do Girard, que ele publicou agora, Uhum. ele viu só ganhos mais de adaptação, não tanto mecanístico, tá? Isso é certo, assim, talvez tenha alguma discussão, especulando, alguma coisa, mas era muito focado no resultado, né? Os ganhos lá na capacidade de sprints e aí a carga que foi usada, né? Os tipos de carga mesmo, que aí entra essa questão que tu falou, que, claro, vai interferir, né? Se chamou mais, se chamou menos e tal.
Agora, a gente tem que lembrar sempre que essa adaptação ela vai ser mais comum, por exemplo, nos tiros de 20 metros, né? A gente sabe que essa adaptação sobre o componente neuromuscular ligado ao sistema massa-mola, ou força rápida, coisa assim, elas vão ser mais importantes a partir dos 15 metros, né? Vai começar a aparecer nos 10 metros e antes disso importa pouquíssimo, né? Até onde se sabe. Por causa, lembra do fluxo de energia. Aí entra uma ideia maior, assim, em geral. Ali tem pouca energia elástica sendo envolvida nesse tipo de ação. Ali está muito mais ligado, sabe o quê? É a taxa de produção de força, né? Ali sim, é esse o aspecto, porque aí tem um problema de transmissão, né? Tu transmitir aquela força que é lá do músculo e como a máquina toda a tua estrutura leva isso para o ambiente, né? Se tu tiver um sistema mais rígido e mais potente de certa forma para isso, né? Tu tem melhor taxa de produção de força, né? Agora não tem tanto a ver com os mecanismos ligados a pré-ativação do sistema, porque naquela condição ali é muito acelerativo. Não é um contramovimento, entendeu? Não é um drop jump, assim. É uma situação que tu tá zero, tá dando teus primeiros passos, tá acelerando muito, né? Sim. Tá, entendi. Beleza. Isso é um raciocínio legal, cara, porque o pessoal da neuromuscular às vezes esquece dessas coisas gerais também. Isso é legal de pensar, assim, onde pode ser que tenha mais a ver tudo aquilo que eu estudei sobre isso, sobre mecanismos neurais, sobre né, esse recrutamento maior devido à pré-ativação e aqueles mecanismos que o Roney estuda um monte que eu não sei, tá? Até, Então, tudo aquilo ali se encaixa muito bem quando tu sabe que as condições são essas. Agora tem que cuidar, porque às vezes o pessoal confunde. Por exemplo, achar que no início do sprint esse mecanismo vai funcionar muito bem. Não é esse, ali vai funcionar outras coisas, ali vai funcionar a transmissão mesmo, né? A eficiência de transmissão do sistema que a taxa de desenvolvimento de força avalia, mas é diferente da condição da velocidade máxima, depois dos 20 metros, quando tu está alcançando velocidades mais altas. Ali sim o sistema elástico está funcionando e todos aqueles mecanismos lá estão funcionando mais. Então, eu tive esse raciocínio justamente porque eu vi um treinamento baseado, claro, em estudos, né? Que os caras faziam um drop de um box, era um treinamento de lutas, né? Que o cara fazia o drop de uma box e quando ele tocava no chão ele realizava o movimento do chute. Então ele tinha um alongamento e encurtamento e conseguia fazer um recrutamento maior para fazer o movimento de chute lateral, né? Chutava assim do lado do corpo. Então ele tinha um recrutamento maior. E daí eu fiquei tentando associar assim com o treinamento do sprint e tal. Não, aí sim, mas tu vê que é isso, só ali tu já vê, claro, o cara vem de um drop, né? Então essa energia vem de algum lugar. Então é mais fácil pensar que ela pode acarretar naquele mecanismo que a gente estuda, que o Comey dizia lá, que acontece num padrão mais otimizado, né? Claro, tu tem energia da onde tu tirar, tu tá recebendo um fluxo de energia do ambiente e aí tu potencializa mais ainda o teu trabalho externo, depois tua propulsão, teu salto, chute, o que for, né? Porque tem energia. Agora é diferente quando tu tá, por exemplo, numa teraband preso, assim, aí tu tem que dar arrancada. Não tem tanto, a ativação isométrica anterior não vai trazer tanta energia como essa do ambiente, né? Claro. Feito, gente. Olha só, deixa eu finalizar a disciplina, gente. Eu queria agradecer muito vocês. Foi assim, ó, eu me descobri, vou dizer para vocês, já tinha comentado no início, que eu sempre fui um professor muito conservador, eu sempre tive até um preconceito sobre a questão essa de vídeo em aula, muita coisa que eu sou da época que, para eu me sentir consciente do que eu faço, meu negócio era dar aula, né? Dar muita aula expositiva, tentando mostrar conhecimento, gastando muita energia para procurar o raciocínio e deixar o aluno muito passivo nesse sistema, né? E vou dizer para vocês, minhas melhores aulas, até pessoais, são nas disciplinas que eu fiz com o professor Marco Vaz, quando eu estava no mestrado, e a gente abria o livro do Nig Herzog e estudava a biomecânica dos tecidos. Foi a disciplina que eu mais aprendi. Então, eu vinha carregado de certos preconceitos por causa da minha história mesmo, que a gente não aprendeu a dar aula de outro jeito, assim, nos melhores exemplos, inclusive, né? E, às vezes, o uso de recurso era muito ligado a professores que tinham exemplos que não eram tão legais. Professores que não queriam dar aula. Aí largava vídeo, largava coisa.
tá? Então, resumindo um pouco, eu tinha essa história. Então, esse semestre eu me propus há 2 dias antes, acho que eu comentei para vocês, eu disse, não, eu não vou ficar de novo no Zoom, só eu falando todo semestre como foi antes, que foi legal, teve uma meia dúzia de alunos que estavam mais atentos, como sempre, né? Mas o que acontece? A gente fez essa alteração e eu descobri assim, várias coisas que eu queria dividir com vocês. Eu já falei ao longo do semestre, mas eu vou resumir aqui e vou reforçar assim, o que eu vejo de essencial, né? Uma delas é que eu me surpreendi com a qualidade do material que a maioria fez. Tá? Teve algumas coisas que às vezes derraparam ainda para blog do coaching quântico, tá? Teve, mas foi num nível baixo mesmo, assim. E os conteúdos em si, eu vi que é bem isso, né? Quando a gente se coloca a escutar o outro, a gente tem mais chance de aprender, né? E eu aprendi muito com vocês. Queria dizer isso com vocês. Eu gosto muito disso e me permiti, que eu achava que talvez não fosse mesmo. Talvez venha coisas que eu tenha que dar toda a aula de novo, né? Em algumas situações. Esse era meu medo mesmo, por esse preconceito, por essa... E eu me descobri. Eu queria dizer isso, que foi muito legal, aprendi muito com vocês. Exemplos práticos também, que eu tentei puxar de vocês. Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes eu digo, não dá para pegar do blog do coaching quântico, então às vezes o aluno se sente meio retraído para falar da sua experiência. Mas eu vi que a gente conseguiu tirar, assim, eu tentei deixar um clima que a gente se sentisse bem para falar e brincasse até das coisas, até quando não fosse bem, levar na boa, assim, porque eu acho que é assim que a gente tem que levar o conhecimento. A gente tem que levar num campo que não dê para levar no fígado as coisas, assim, né? E com uma base boa de bom senso e ciência, né? Isso é o principal também, porque esse relativismo total também não dá, né? Não é qualquer coisa serve. Não, a gente tem que ter qualidade nas coisas que faz. E eu acho que, eu vou dizer para vocês, fiquei muito orgulhoso. E quando a gente fala, tem papo de velho, tá? Que a gente diz, os alunos vêm cada vez com menor base, com menor isso, com menor aquilo. Eu vou enfrentar isso, tá, gente? Porque vocês me mostraram que não é bem assim. Vocês têm muita vontade de aprender, é um mundo diferente mesmo. Vocês têm um grande desafio, porque, como eu falei lá no início, eu trouxe o exemplo do Jorge Luis Borges, né? Era o exemplo do cara que era enciclopédia humana e era um idiota, né? Ele tinha tanto conhecimento que ele não conseguia fechar lé com cré, como a gente diz, não conseguia fechar uma frase, ele cuspia conhecimento, e é o que é a internet. A internet tem tudo, e além disso, não só conhecimento. Se fosse só uma enciclopédia, ela poderia ser idiota. Mas ela é pior ainda, porque ela não é só ela tem várias outras enciclopédias de idiotices, né, de bobagem, de coisas que não têm sentido. Então, vocês têm, na verdade, uma tarefa muito difícil de fazer escolhas de canais para tentar ter esse acesso a essa situação. Mas eu acho fantástico, eu acho que a gente tem que olhar o meio do copo cheio, e a gente viu ao longo do semestre que, se der, a gente faz, a gente liga com até blogs que são interessantes, de jornalistas científicos sérios, de gente que estuda seriamente isso, e a gente começa a ter mais ferramentas para fazer as escolhas, inclusive de coisas que a gente aceita não tão bem, mas sobre bases científicas. Eu falei disso até da produção científica. Tem artigos, tem formas de se produzir que são mais... O filtro é mais grosso, deixa passar coisas... Tem mais chance de passar coisas ruins. Então, a gente vai ter que ter sempre esse olhar, mas com alguma base, né, gente? Com alguma base geral. Não dá para ir buscar o anjo no inferno direto, né? A gente tem que fazer algumas escolhas para ganhar tempo nisso, né? Então, dei alguns exemplos disso aí que eu acho que é bem interessante. O que mais, gente? Queria dizer também da simpatia. Eu agradeço quem pôde abrir a câmera e até quem não, e às vezes tem questões pessoais aí, mas que estavam atentos e estavam mais silenciosos. Eu agradeço também, embora a gente não saiba, né, como é isso, né? E do resto de alunos que não têm interesse, como eu falei para vocês, eu não gasto tempo nisso e não vou nem gastar tempo agora para falar nisso mesmo, tá? Mas só deixo o registro que não vou falar das coisas boas de gente que interessa, que é o caso quem está aqui com a câmera aberta, e de outros que não puderam. Foi muito, muito, muito legal, gente. A filha da Edilene ali fazendo aula de educação física, a irmã da Mari aparecendo no meio do semestre, contando as histórias do vôlei, também sempre aí, o Adriano aparecendo, contando as histórias do vôlei, o Ramiro, né, incomodando que nem uma sarna, né? Não, brincadeira, né? Foi ótimo. Obrigado, Ramiro, por essa tua presença mesmo, de espírito mesmo, e essa postura com essa curiosidade, cara. Acho que é uma das coisas que
que eu levo para a vida, que eu acho que é mais importante, que a gente vê nas histórias que eu leio, assim, de grandes pessoas que chegaram muito longe. A curiosidade era algo que geralmente não tem erro, né? O nível era muito alto, né? E tu tem isso também, tá? Então, para todos aí que puderam estar mais junto, né? Mais junto aí, porque foi mais legal. Tinha o Alexandre também, né? Participando direto, o Neilson, que hoje também não está, mas algumas vezes abriu câmera. Agradeço muito, gente, porque tornou um pouco mais humanizado essa situação que a gente está vivendo, né? E que é muito incerta para vocês, até como país. Mas eu queria dizer isso também. Eu estava falando com a Aline Haas, né, gente? Para quem acha que quer sentar para chorar, né? Porque nós estamos vivendo uma era pré-histórica mesmo de negacionismo. Eu vou dizer para vocês, a professora, o Álvaro, né? Vou dar casos que são mais antigos, né? Anos 90, que viveram anos 90 e até antes, anos 80. Gente, vocês podem acreditar. Hoje nós estamos sendo atacados, a ciência está sendo detonada, mas mesmo hoje nós temos mais apoio do que nós tínhamos nos anos 90. Por sorte, eles não conseguiram destruir tudo. Estão tentando, e estamos perdendo muito, mas era muito pior. Na minha época, querer fazer pesquisa, gente, era um papo de alguém, era o professor Guimarães escondido lá no laboratório, que era 1 ou 2 casos que a gente ouvia falar, né? Eram uns caras perdidos na fisiologia, que era o caso do Álvaro, né? Eram coisas muito distantes. Vocês podem acreditar, hoje vocês têm um mundo com muito mais possibilidade para assumir também esse viés das ciências do esporte, das ciências do movimento humano. Pensar nessa formação até mais forte, até como um mercado de vocês também internacional, né? Antigamente, para nós, era demais. Os caras do livro eram cara do livro mesmo. Quando aparecia, era um ET. Hoje, não. Hoje é um caso estranho, mas não chega a ser um ET, né? Esses caras são caras mais próximos, né? Então, vocês têm esse acesso, aproveitem isso, né? Porque as coisas maravilhosas que podem vir, eu tentei mostrar ao longo do semestre, tentei inspirar vocês um pouco. Espero que tenha conseguido inspirar qualquer coisa, às vezes nos exemplos menores, às vezes num doce italiano, numa a coisa mais louca, né? Numa história engraçada do Nepal, das montanhas que eu fui. Espero que tenha ajudado vocês a abrir um pouco daquilo que a gente não tem como falar, que é o que a ciência nos deu, a educação física e a EZFID nos deu, né? E eu espero que vocês se motivem para ir buscando também, porque vocês têm potencial, tá? Tem muito bom potencial. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu disso tudo nem consigo, Tarta. É muito estranho o Ramiro ficar sem palavras. Eu quero ver de tarde com a Tati. Se eu conseguir fazer isso também, depois a gente comenta no WhatsApp ali. Conseguimos fazer o Ramiro ficar sem palavras e a Tati. A Tati eu jogo mais pesado ainda, acho mais difícil. Eu queria então agradecer, né? Porque foi um semestre que eu não tava esperando uma cadeira como foi. Eu acho que ninguém estava meio que esperando a cadeira como ela foi, porque foi bem surpreendente ter um professor assim tão acessível conosco, sabe? Que estava aí nos ouvindo, negociava prazo com a gente, criou projetos junto com a gente, como foi a página do Facebook, ensinou muita coisa pra gente, estava sempre com um bom humor. Eu contava assim a semana, assim, era terça e quinta de manhã, era quando eu tinha um alívio no semestre que eu tô tendo, sabe? Porque era uma aula leve, era uma aula descontraída, era um aprendizado, sabe? E foi o que carregou muito, pelo menos a minha pessoa, assim, durante esse semestre que está acontecendo o ERE, sabe? Era realmente um porto, assim, de paz na minha semana, terça e quinta de manhã. Então, eu queria te agradecer, Tarta, e agradecer a turma também, que sempre foi muito receptiva, sempre foi me aguentando falando, né? E sempre trataram todo mundo muito bem aqui. Agradecer as tuas cachaças, as coisas que tu trouxe pra gente, a viagem no Nepal, sabe? Aquelas imagens estavam incríveis e eu acho que não tem muito mais do que falar sobre isso, sabe? A gente aprendeu muito e foi muito bom o semestre. Era uma coisa leve, trazia coisas boas. Legal. Eu concordo com o Ramiro, foi as terças e quintas, a gente teve umas aulas bem leves mesmo, deu para aprender muita coisa com os colegas. Um prof aí que trouxe aulas diferentes, né? Que tá ali com a camiseta de Verona, ali da universidade. E olha,
Foi bem bacana mesmo a troca, assim. As outras cadeiras ficaram, às vezes, um pouco mais pesadas, mais tensas, mas essa foi bem interessante, foi bem bacana mesmo. Legal, Edi. É a tua sobrinha, né? Eu já te... É sobrinha, ainda filho para o semestre que vem, quem sabe. Eu complementar o que os colegas estão falando. Eu tive um processo aí com bastante dificuldade em relação a acompanhar a disciplina, mas esse apoio que a gente criou aqui, essa leveza que a gente criou aqui, sempre fazia a gente pensar em voltar, né? Então, mesmo nas dificuldades, a gente sempre pensava, eu posso assistir a aula de tarde, então eu ia lá e assistia a aula de tarde, mesmo não sendo na turma que eu estava habituada. E então essa relação que a gente criou dentro da disciplina é algo que é muito importante, porque nos faz querer estar aqui, mesmo nas dificuldades, nos faz dar importância à disciplina e ao estar aqui presente, mesmo sem câmera ou um dia, né, que a Edilene às vezes também estava no serviço, no trabalho, enfim. Então, foi muito bom o modo que tu levou a disciplina, que os colegas contribuíram também para o andamento dela, que sempre nos fez voltar para cá. Então, eu tive algumas disciplinas que eu esqueci do mapa, assim, então fiquei acho que umas 3, 4 semanas sem nem lembrar que elas existiam, e aqui era diferente, sabe? É sempre o esforço para tentar estar aqui, né? Diante de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando na pandemia, enfim, nessas questões de ensino remoto. Então, muito obrigada, professor. Obrigado, Francine. Valeu aí pelo relato. Muito bem, gente. Então, fechamos por aqui. Lembrem de manter o contato, tá? Outra coisa também, eu eu continuo em contato com vários alunos agora, por exemplo, para vocês terem ideia, não sei se eu comentei, estamos organizando um planejamento de treino que o pessoal da polícia está fazendo para os seus soldados e coisa, e está sendo muito legal de organizar, e é de coisa de alunos que fizeram a disciplina comigo, e há tempos, e às vezes surge a situação, né, um grupo especial lá que quer fazer um treino diferente, quer pensar como periodizar fora da caixa, e aí tem que criar em cima das coisas mínimas, sem ficar copiando nenhuma receita de bolo, né? Eu já fiz isso para salva-vida, por exemplo, para surfista, para coisas meio diferentes, assim, e é muito legal. Então, lembrem sempre de contar comigo quando precisar disso. Eu digo que esse é o currículo oculto, que eu acho que é essencial, aquela coisa que brilha o olho para vocês, e se tiver ainda um caráter social a mais, eu gosto mais ainda, né? Mas lembrem de contar comigo sempre. Tá? Feito então, pessoal. Valeu, tá? Eu vou parar a gravação aqui para a gente poder